cansaço. Eu entendo. Eu estou sentindo também esse misto de cansaço, um pouco de euforia, claro, por estar aqui falando para tantas pessoas, para tantos espíritos, e receio de talvez não saber ou não ter ciência do que passar, mas eu sei que eu sei, porque o senhor Alírio, que é o autor deste livro Saúde Espiritual, ele veio até mim no momento que eu passei por um acordar realmente para o ser que eu sou, para o espírito que eu sou. Por muitos, muitos anos nessa minha existência, eu só vivia a vida como a vida se apresentava. Mas a vida ela vai tomando o seu curso. E conforme o curso e as coisas acontecem, a gente consegue aos poucos ir se aflorando, a gente consegue ir aí aceitando e até mesmo aprimorando muitas coisas, descobrindo um pouquinho de cada um de nós. O Alírio, eu vou falar um pouquinho dele. Alírio Cerqueira Filho, ele é médico, é psicoterapeuta, homeopata, é um escritor e também é um sócio fundador do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana. E foi autor de vários livros voltados ao desenvolvimento pessoal. E também é biólogo, com ênfase em ecologia, pós-graduado em medicina homeopática, psiquiatria, psicoterapia transpessoal, com uma formação em terapia regressiva e vivências passadas. É uma pessoa assim que tem um estudo tão completo, tão interessante, principalmente voltado para a nossa mente, para o nosso cérebro, para a nossa máquina que opera esse corpo aqui. E é interessante falar disso porque a nossa máquina, o nosso cérebro, pode ser a nossa prisão. Vocês já pensaram nisso? Pode nos aprisionar nós como espírito, que ficamos paralisados e não sabemos o que fazer. E o cérebro, ele tem a função de sobrevivência. E assumindo essa sobrevivência do corpo que nós somos, o espírito fica ali, assistindo. E foi por essas situações que eu passei na minha vida, nessa vida que eu vivo hoje, nessa existência, que me fez questionar como anda a sua saúde espiritual. A minha está andando num processo de cada dia, estou caminhando. E assim, é só por hoje. É só por hoje. Bom, por que nós atraímos as doenças? É o que eu questiono aqui. Por inúmeras causas. Pode ser pelo fato de eu viver sob pressão de constância, de eu tenho que pagar boleto, por uma sobrecarga de trabalho, por achar que não está dando conta, por guardar rancor, porque a gente suprime nossas emoções, ou por estar apegado ao passado, por acreditar que não tem solução, que a gente não consegue mudar a vida, que a gente não consegue fazer uma evolução, uma melhoria daquilo que nós somos. Porque a gente muitas vezes carrega uma culpa. E essa culpa também nos aprisiona. Muitas das emoções são... Bom, eu vejo que nós somos o corpo físico, e temos o corpo emocional, e temos o corpo mental, e temos o corpo espiritual. Todos esses corpos, eles estão conectados. Da mesma forma que o nosso corpo físico tem o perispírito, que se conecta com o nosso espírito, que está ligado ao amor do Pai, à nossa espiritualidade maior. E se algum desses corpos ele não está bem, alguma coisa vai desandar. E é desse momento que a gente atrai as doenças. Mas as doenças, elas, por muitas crendices e falar, a gente pensa que ela tem origem, seja por uma bactéria, por um fungo, mas as doenças, na verdade, ela tem origem devido ao próprio espírito. O espírito, ele não nasce de uma hora para outra. Ele é produzido pela inteligência suprema, Deus, que não para de produzir. Está sempre ali,
ativamente produzindo. E nessas produções, ele nos dá a cada um de nós as mesmas dádivas. E com essas dádivas nós podemos fazer o que quiser. Com licença. Uma das coisas que acontece muito, que a gente acaba fazendo na nossa vida, é simplesmente afastarmos dessas dádivas que nos foram dadas, porque uma das maiores delas é o amor. Quando nós nos afastamos do amor, nós começamos a sentir uma certa deficiência. Nós nos sentimos falando, eu estou vazio. Daqui a mais ou menos 2 meses, eu vou completar 42 anos de vida. E algumas pessoas me conhecem pelo canal no YouTube de um maluco astrólogo, ou seja pelo Instagram, mas muitos me conhecem por ser uma pessoa que vem nesse centro espírita aqui desde 2017. Não venho frequentemente, mas muitas vezes eu sempre fico no meu cantinho lá. E para eu falar com você sobre saúde espiritual, ou qualquer saúde, para eu estar aqui, para eu me sentir realmente pertencente, vocês teriam que conhecer um pouquinho desse Marcelo Vinícius Borges. Senão não fica interessante, não fica mais interligado essa troca. E foi isso realmente que aconteceu. Eu simplesmente, como disse, vivi a minha vida, então eu me afastei desse amor do pai. Porque eu recordo de ser criança pequena e meu avô e minha avó, por parte de mãe, eles tinham um centro espírita na cidade de Itapira, Paraná, e eu passava as festas de fim de ano com eles. E eu ia no centro espírita e sempre ouvia as palestras, ou encontro, a reunião, na mesa branca, tudo mais. Mas, família, minha mãe decidiu participar da Igreja Católica. Eu participei de todos os ritos da Igreja Católica, fiz catequismo, batizei, crismei, participava do coral. Minha voz é horrível para cantar, eu acho. Mas as vozes lindas que eu ouvi hoje, isso que faz a energia, isso que faz a nossa vibração aumentar. E eu participava, depois de formado da catequista, eu comecei a ser catequista. Eu comecei a trabalhar com o pessoal da pastoral da adolescência que estava paralisada. E da pastoral da adolescência, eu fui para as gincana, para concursos, para missões, e comecei a viver muito mais ligado dentro de uma religiosidade, mas muito mais aprendendo, porque eu sempre tive essa curiosidade. E essa curiosidade é que me mantém vivo. Mas aqui vem o momento da vida que a gente simplesmente toma as nossas decisões. E o que é essas nossas decisões? Deus, quando nos criou, olha, tá aqui essa argila, metaforicamente falando. Essa argila, toma, tá? Cuide dela. Faça o que você quiser com ela. Eu sou teu pai, eu sou um pai amoroso. Eu peguei a minha argila e fui vivê-la da forma que eu achei que era boa. Mas nesse momento a gente está pegando o nosso livre-arbítrio e indo trabalhar o nosso ego. E cada vez mais que nós pegamos o nosso ego, nós vamos dando poderes ao ego e nós vamos esquecendo do pai. Nós vamos esquecendo desse amor. Mas a gente vai tocando a vida porque, para nós que estamos na matéria, a gente quer realmente a matéria. Queremos fazer dinheiro, a gente quer fazer as faculdades, a gente quer aí agradar ou realmente passar a atender os desejos da família, que quer ver você com uma universidade, etc. E é esse momento que a gente se afasta da espiritualidade, que era o que eu comungava naquele momento. E a minha saúde espiritual, ela está vivendo, meu espírito está vivendo neste corpo e traz, com certeza, muitas outras situações que eu já tenho de outras vidas passadas.
Então, essa argila que eu já peguei no momento de construção, que é o primeiro momento que Deus nos dá, é um mecanismo que Ele nos entrega, a partir do momento que nós somos feitos por Ele nos permite construir. Nós vamos construir nossa vida com nosso livre-arbítrio. E essa construção, a gente acaba se apegando muito mais à matéria, muito mais ao ego, e a gente foge. E essa fuga, a gente vai aí praticando nessa argila alguns momentos que não são tão bacana, que vão se repercutir em outras vidas se a gente não conseguir finalizar nessa. Mas assim, tá tudo bem. Nessa vida, aos 18 anos de idade, eu fui diagnosticado com HIV positivo. E eu vivo com isso já praticamente 20 e tantos anos, tomando medicamento. Muitas pessoas nascidas nos anos 80, nos anos 90, sabem o que foi a pandemia do HIV. E isso não tinha muito controle e entendimento na época, fazendo que muitos irmãos e irmãs conhecidos nossos fossem embora. Eu me recordo que quando tive a notícia, falei, ok, tá tudo bem. Eu vou seguir em frente porque não é o fim. Naquele momento, porque foi no dia 13 de novembro de 1996 que no Brasil o AZT, as medicações combaterem esse vírus, que era uma pandemia que estava assustando todo mundo, inclusive o plano espiritual, o Brasil teve aí a presidência de José Sarney, que não estava dando importância. A população estava sendo negado o acesso a medicamento. Então, muitas coisas aconteceram e eu já, quando tive esse momento, soube a minha notícia, poderia ter desistido, poderia ter me desesperado, mas eu falei, ok, vamos seguir em frente. A minha vida toda tem sido seguir em frente. E isso é bacana, isso é bom. E tudo isso que eu estou dizendo, eu falei já em alguns grupos, principalmente nos grupos de apoio fraterno que nós temos. Tem companheiros e companheiras aqui, no qual nós estamos desenvolvendo alguns trabalhos, estudos, para poder dar apoio e suporte também para todos os que precisam. E é dessa forma, entendendo e respeitando um ao outro, que a gente pode fazer isso. E esse respeito foi um primeiro momento que eu comecei a olhar para mim como um ser, ok, onde é que está faltando esse respeito, esse amor por mim? Porque eu estava buscando amor. Porque muitas pessoas buscam amor, buscam namorar, buscam viver a vida. Só que esse amor, até hoje, na verdade, até uns 4 anos atrás eu não sabia realmente o que era. Demorou bastante tempo, hein, gente? 18 anos até agora. Por isso que eu digo, é um processo. Eu estou de pé diante de vocês, todos os dias, a gente fazendo esse contato com nós mesmos. E isso só é possível através do autoconhecimento, só é possível através da reforma íntima. Eu, com 18 anos, HIV positivo, eu lembro que eu chamei minha mãe. Naquela época, eu dividia uma casa com o Joel e a Vanessa. A Vanessa é uma mulher trans e o seu marido. Foram pessoas que me abrigaram quando mudei para a cidade de Maringá. Depois de ter tentado a sorte sozinho, ido explorar Curitiba, viver e morar. E voltei para trabalhar e para estudar. Quando lá com eles eu estava, me senti em casa, me senti confortável. E então foi quando eu, com o suporte de Vanessa e Joel, chamei minha mãe e me assumi homossexual. E falei do meu diagnóstico. E para a mãe é um choque.
Mas o melhor de tudo também é você ter sua mãe perto. Mas olha só, no primeiro momento minha mãe, ela se culpou durante a noite, isso foi no intervalo da novela das 9. No dia seguinte, ela me culpou. Não nos falamos por um mês, mas nós começamos a partir daí começar a nossa relação, porque eu nunca tinha sentido realmente que tive um relacionamento bacana com a minha mãe. Assim como muitas pessoas, muitos de nós, não temos um relacionamento bacana com a mãe ou com o pai. O meu se deu porque, bom, meus pais, primeiro, eles disseram sim para me receberem. E a isso eu devo tudo a eles. E eu simplesmente vim através deles. E eles, cada qual, a sua vida, a sua jornada de trabalho, ou sendo testados por falta de também não trabalharem na sua saúde espiritual, eles estavam perdidos de certa forma para serem uma família quando eu cheguei em 1984. O meu pai ele estava vivendo um momento de qual ele não sabia qual seria a jornada dele, já que a família dele toda que ele viveu já era completamente desestruturada devido ao alcoolismo, ao tabagismo. A minha mãe, que perdeu a mãe dela logo cedo, com 1 ano de idade. Minha mãe, uma mulher preta, perdeu a sua mãe, perdeu também os seus irmãos. Ela foi dada para uma família que adotou ela em Paraíso do Norte. Os irmãos foram dados para famílias diferentes. O pai dela também é alcoólatra. E eu, por muito tempo, guardei muita raiva, muito rancor dos meus pais, porque eu não tive amor de pai e de mãe quando eu nasci, porque eles não estavam lá. E isso sempre me doeu. Mas eu só pude entendê-los e pude entender o que é saúde espiritual quando a vida ela traz para a gente novamente a lição, para a gente aprender e olhar para quem nós somos. Se com 18 anos eu tive esse momento de saúde física, experimentar no meu corpo físico um vírus, o qual eu viverei com ele até os meus últimos dias de vida, foi um chamado de atenção para que eu possa amar-me a cada vez mais. Mas não é um amor egoísta, não. É um amor, no caso, de respeito. Então, eu digo para esse momento que a gente vem aqui com esse slide, que eu estou travado nele, saúde espiritual. É o quê? Eu vou buscar. Eu vou buscar, vou trabalhar, eu vou cultivar a nossa espiritualidade. Então, eu comecei a buscar realmente. Eu comecei a buscar informação. Da mesma forma que informação para descobrir o que seria o HIV, medicamentos, eu comecei a explorar, a ser curioso. Isso é uma das coisas que eu gosto muito em mim e eu acredito que eu trago isso de outras vidas e outras existências. E um dos ancores de conexão maior com minha família, além desse de não me sentir protegido, amado, acolhido, foi o fato que dos meus 5 anos de idade até os meus 10 anos de idade, que eu estava ali sendo criado, minha mãe e pai trabalhando, minha avó, lavadeira de roupa para o hotel. Quando ela saía para fazer as entregas das roupas para o hotel, eu ficava às vezes sozinho, ou algumas vezes eu tinha um irmão do meu pai, que me abusava sexualmente. Esse ato de abuso sexual que acontece até hoje para todos, independente menino, menina, isso é uma das minhas maiores lutas, é um dos maiores movimentos que eu estou construindo dentro de mim para eu poder ajudar todas as pessoas que passam por isso, porque isso não é justo, isso me dói a alma. E esse abuso
a gente está vendo tão dolorosamente acontecendo, escancaradamente nas notícias atualmente, porque nós simplesmente reprimimos isso. Nós colocamos isso fora do nosso contexto, mas está acontecendo ali, com vizinhos, com pessoas que conhecemos. Mulheres sendo abusadas ou simplesmente perdendo a sua vida por serem quem são. Pessoas perdendo a sua vida por serem quem são. Eu acredito que eu sou uma pessoa boa. Eu não sei se eu sempre fui bom. Eu não quero ser arrogante, modesto nem nada. Mas eu me conecto muito emocionalmente com as situações dos outros. Sempre fui aquela criança que, segundo minha mãe, não dava trabalho, mas porque ela sentava assim no banco da igreja, se você levantar um beliscão, tá vendo? Não, tá bom, mãe. Se você for na casa de fulano e mexe, um tapa. Mamãe era assim, era o deslocamento, deslocamento é uma das habilidades do ego tem para simplesmente deslocar toda a sua raiva, o seu rancor para o outro, arremessando objetos. E essa foi a criação. E tá tudo bem, porque ela não teve ferramentas. Papai não teve. Ninguém tinha. A gente não tem ainda hoje. Se a gente cria as nossas crianças aí... Eu não sou pai. Talvez eu serei algum dia, não sei. Mas eu sinto, até comentei ontem à noite no nosso encontro, que uma das coisas que ainda me dói um pouco é ver quando eu vejo um pai brincando com um filho ou com a filha. Aí eu fico, poxa, eu queria saber como é que seria isso. E dentro dessas buscas que eu fiz pela minha espiritualidade, pelo meu entendimento, eu pude entender que a espiritualidade é algo que já existe em mim. Está aqui dentro. Meu espírito. Mas como é que eu vou saber trabalhar com esse espírito? Vamos entender, vamos ler. Aí, prece de Cáritas veio até mim. É Deus falando. Era uma das preces que eu sempre ouvia o meu avô falando. E essa prece tocou fundo no meu coração. E eu sempre resgatei a ela essa conexão. E fazendo essa prece, eu comecei a sentir muito mais essa vibração do amor do Pai, que é essa conexão que a gente sempre busca. E toda vez que eu fazia essa prece, eu sentia a minha alma, o meu coração se acalmar. Eu me sentia pertencente. Ok, está conectando algo, está fazendo sentido. E o que é esse eu superior? Existe um eu superior? Sim, tem alguns estudos, tem alguns textos que dizem que podemos ter aqui, viver uma outra dimensão, e esse eu superior ele já está lá, e ele só se comunica com nós quando realmente nós trabalhamos a nossa humildade. E é aqui, no Evangelho de Jesus Cristo, por Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, que tem esse convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O mestre, a sua maior vibração é amor. Ele é o nosso exemplo de amor. E é só por amor, é só através do amor que nós conseguimos ter uma saúde espiritual elevada. Quando Deus nos deu ali a argila, que é o nosso espírito, e a gente pega ele, brinca, decora, muda de faz um vaso e faz de qualquer jeito, a gente está fazendo aquilo que o nosso ego, o nosso livre-arbítrio manda. Sim. Só que quando Jesus veio, na experiência humana, viveu aqui, o seu exemplo de amor era o que fazia todos à sua volta ter uma elevação e melhora de saúde.
Ele, nessa passagem, nos convida a seguir o seu exemplo. Nos convida de qual forma? A sermos humildes e mansos. Se você está sentindo oprimido, se você está cansado, como todos nós estamos nessa sexta-feira, se você está com medo das situações que estão acontecendo no mundo aí fora, vamos seguir o mestre. Mas não é só seguir e falar da boca para fora, gente, não é. É uma coisa que, assim, não dá. Porque essa parte desse abuso, de todas as coisas que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, a gente, lembra que eu falei de um cérebro que ele vive o modo de sobrevivência? Esse modo de sobrevivência bota o espírito ali paralisado também. Então, tudo isso que eu vivi, eu simplesmente reprimi e eu suprimi na minha vida. Então, dos 10 anos de idade, depois, quando os meus pais se separaram, eu pude viver com a minha mãe em outra cidade e começar a viver uma vida bacana, normal, trabalhando, estudando, enfim. Com 12 anos de idade, eu estava trabalhando como auxiliar de padeiro e fui produzida padeiro e tive a minha mão presa no cilindro elétrico, dedo quebrado, muitas coisas quebradas, enfim. Mas uma das coisas que sempre eu tinha aprendido desde pequeno foi, através de uma lição de matemática que mãe e pai não conseguiram me ajudar, foi a questão de que, ok, vou fazer por mim, porque eu quero fazer, eu quero provar que eu consigo. E foi isso que eu comecei a executar e fazer esse plano, de poder trabalhar de forma, independente de estar cansado e sentir oprimido, mas fazer por mim. E eu estava seguindo a minha vida. Mas eu não tinha sentido e vivenciado tudo isso por muito tempo. Até eu estar em um relacionamento que culminou num final bem interessante. Sabe, esses tipos de relacionamento em qual a gente está numa relação tóxica, mas a gente acha que a gente vai salvar o outro, porque a gente tem o espírito de salvador da pátria. Eu achava que era isso. Um parceiro, usuário de drogas, que no primeiro momento não era. Bacana quando a gente conhece as pessoas. Eu geralmente falo tudo que eu conheço, que eu gosto, não sei o quê. Algumas pessoas também, outras não. Mas eu sempre fui esse besta tapado muitas vezes, mas não. Vou dar sorte e oportunidade. Vamos acreditar que todo mundo é bom. Pelo menos eu acredito. É essa que eu sempre acredito. Deus nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O Deus é amor. Então tá, todo mundo é bom sim. Mas as pessoas, elas têm as suas evoluções. E essas evoluções podem partir para qualquer um dos lados, principalmente se for muito apegado ao ego, à matéria. E dentro desse processo, toda essa situação desse relacionamento que finalizou nessa violência dentro de casa, é um momento que eu tenho de virada na minha vida, porque não tenho casa para voltar, eu estou num país que não é o meu país, estou numa condição de que trabalhando 24 horas como cleaner e, ok, roubou meu dinheiro, fez o que tinha que fazer, enfim, eu vou na polícia metropolitana e eu vou denunciar. Você vai ser deportado porque você é um imigrante. Bom, todos nós somos imigrantes se a gente for ver, porque a terra não pertence a nós. A gente acha isso, algumas pessoas falam isso, muitas pessoas brigam por coisinhas pequenas com isso, mas é a partir desse momento que eu tomo consciência de que, opa, é uma vez mais a vida esfregando na cara para eu realmente ter conhecimento, que eu deixei de lado o amor, eu deixei de lado a saúde, eu fui atrás de um amor egóico e eu não vivendo o amor do Pai. Porque aqui eu já dou a resposta para vocês da pergunta inicial. Como é a saúde de vocês? Você vai ter uma saúde somente se você tiver o cultivo da sua espiritualidade. É assim que você vai conseguir se conectar com o amor do Pai.
E eu espero que vocês não tenham que passar por nenhuma das situações as quais eu vivenciei, e ouço muitas pessoas que vêm conversar comigo através do trabalho que eu faço de astrologia, que realmente passaram por situações como essas ou piores, e ainda estão passando. E esse é o motivo dessa palestra, porque eu escolhi esse livro, porque foi nesse momento, em 2019 e 2020, que ele parou nas minhas mãos. E logo de cara, nesse turbilhão de emoções, eu consegui, através de trabalhar peças de Cáritas e ser humilde e falar para Deus, me ajuda, porque realmente eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu fiz tudo errado, eu acho que a culpa é minha, porque a gente sempre acha que a culpa é nossa. A gente carrega, tem pessoas que carregam, minha mãe carrega uma culpa tão grande até hoje, que eu falo, todas as conversas que temos, ele está se aproximando um período, dentro do período da Páscoa, para resgatar um amor de mãe e filho. Eu comecei fazer com ela a novena alguns anos atrás. Ela hoje está casada, novamente, com uma pessoa maravilhosa. Eles vão numa igreja evangélica, ele trabalha como um pastor também lá, um homem muito bom. Mas eu falo, mãe, a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade pode sim abrir espaço para a gente fazer uma novena, porque a gente está fazendo algo bom para o nosso espírito. E é a forma com que mãe e filho se conectam. Então está chegando esse momento. E é esse trabalho, é esse cultivo de espiritualidade que eu estou falando para vocês. É uma forma simples de se fazer. E esse é o momento de ser humilde, foi de realmente ajoelhar no chão e fazer essa súplica. E Deus me ouviu. Foi rápido. Bate e volta. Sério mesmo. Ele me deu um trabalho já de sequência. Foi um pessoal que eu já trabalhava já há 5 anos com eles, praticamente. E eles falaram, olha, lá em determinado lugar está precisando de uma pessoa para fazer aí uma limpeza, para trabalhar de zelador. Tá, beleza, eu topo qualquer coisa, vocês sabem disso. E vem com uma acomodação. Beleza. Fui trabalhar lá. Eu já estou trabalhando com eles são 6 anos. E desse trabalho, eu já tenho todo o pessoal que eu já trabalhava já ainda há 10 anos que eu vivo aqui. Essa jornada de sair do Brasil, que eu nunca sonhei, nunca imaginei, me trouxe até esse momento para eu viver toda essa história, que foi interessante, porque só assim eu consegui entender o valor que é estar conectado com o seu eu, que é a primeira parte para a gente entender essa saúde espiritual, que é o momento que nós começamos realmente a voltar. Quem é você? Você sabe responder essa pergunta? Quem é você? Quem eu sou? É a partir de 2020 que eu comecei. Pandemia, lockdown, pessoas fazendo, desaparecendo, não podendo trabalhar. Eu estava lá, dentro, num prédio, vivendo um trambolho de emoções e mentalmente completamente desligado. Sim, fazendo uso de álcool, de substâncias, colocando a minha vida no turbilhão, porque eu queria colocar para mim dentro de um equilíbrio, porque é uma das coisas que eu quero ter um equilíbrio. Por que nós, seres humanos, achamos que nós temos controle de alguma coisa? Nós não conseguimos controlar muitas vezes nem nossa saída no banheiro para fazer o número 2. Não é verdade? E é essa ideia de que querer controlar. Ok, deixa eu dar uma olhada nesse livro de saúde espiritual, porque eu sei que aqui está a resposta. Comecei a folhear, comecei a ler, comecei a entender. O cansado que eu estava, muitas vezes pegava shifts de... Começava sexta-feira, desculpa, quinta-feira, e fazia uma jornada grande de quase rodar quinta-feira, 24 horas trabalhando, limpando pubs, etc. Eu estava cansado, eu estava oprimido, eu estava desgastado. Não era eu. Eu tenho que começar a trabalhar, a fazer uma leitura realmente de quem sou eu. Eu comecei a escrever. Eu comecei a trabalhar uma coisa que as pessoas falam, diário. Vamos fazer um diário.
E nesse diário é quando a gente começa a fazer um trabalho chamado de reforma íntima. Vocês fazem o seu diário? Não? Sugiro que façam. Faça no final do dia, antes de dormir, faça no início do dia. Faça isso porque é o momento que a gente vai começar a descobrir e através do amor do Pai realmente vai ser leve. Ok. Eu fui avisado que eu tenho mais 10 minutos e eu tenho muita coisa para falar. Porque o livro ele é bem grosso, mas ele tem muita informação. E o assunto de saúde espiritual eu trouxe porque o mundo está adoecido. E a gente está passando por um processo de evolução. E se a gente não tem conhecimento da nossa saúde espiritual, como é que a gente vai conseguir evoluir junto com esse mundo? Como é que a gente vai começar a trabalhar realmente quem nós somos? A origem do desequilíbrio está ligada à vida espiritual, que nos faz questionar, refletir sobre quem somos. Realmente. É o espírito que já está desequilibrado de outras vivências, como eu falei anteriormente, porque essa argila que foi me dada por Deus, quando eu fui feito por Ele, criado por Ele, eu já venho fazendo isso há muito tempo. Dentro do meu trabalho de astrologia e estudo, eu consegui traçar um período da vida passada no qual essa relação que eu vivi aqui é uma relação kármica que era para realmente me ensinar a ter um controle emocional. Mas não um controle emocional sobre o outro, é sobre quem eu sou. Uma vez que muitas das nossas ações são feitas impensavelmente, porque a nossa emoção está lá. A nossa emoção faz a gente ter aí simplesmente uma escassez de dinheiro, uma escassez de espiritualidade, de religiosidade, de fazer uma oração. E as nossas emoções, elas podem controlar a nossa mente. Elas podem desligar o nosso espírito. E elas podem simplesmente ir contra outro ser humano. E se a gente não tem esse controle, muitas coisas podem acontecer para os dois lados, pois somos seres duais. E somos seres aprendendo. E é esse convite que Jesus faz na passagem de Mateus, que eu quero que vocês sempre reforcem essa ideia de que o jugo com ele vai ser muito mais leve, vai ser muito mais interessante, porque é o momento de a gente se sentir como aprendizes. Eu comecei a aprender em 2020, a aprender a ouvir a todas as vozes que falam na minha cabeça, que a gente geralmente tem algumas vozezinhas, algumas às vezes a gente silencia, outras a gente simplesmente ignora, a gente pode ser testado como esquizofrenia, com outras doenças mentais, mas não, eu faço terapia. Os profissionais da área da saúde, que eu sempre indico, procurem profissionais da área da saúde. Não é vergonha falar das nossas ideias mentais, porque é em primeiro momento que a gente precisa se entender de tudo que a gente descobriu. Porque com o que aconteceu comigo em 2019, trouxe todos os gatilhos de toda a minha vida que eu tinha colocado dentro de uma caixa, dentro do subconsciente, e joguei lá. Esculhambei, chutei. E essa caixa veio para minha mesa, abriu e falou assim, ó, tá aqui. Vamos dar uma olhadinha? Ok, bacana. Peguei, foi o primeiro caderninho e comecei a escrever sobre mim, me conhecer. E é nesse conhecer que eu comecei a fazer o paralelo. Como é que uma pessoa que fez catequese, foi catequista, trabalhou, vivia e ajudava, ensinava? É porque a gente se desapega do amor do Pai. Foi o que eu fiz. Eu decidi viver minha argila para um outro lugar. E é o mestre por excelência aqui, olha, que ele pede que a gente tome essa condição de aprendiz. E foi o que eu tomei. E é a partir desse momento que eu vou começar a ir trabalhar, a desenvolver essa virtude da humildade também, de uma forma também como uma aceitação. Porque quando a gente ouve a palavra de aprendiz, muitas vezes a gente acha que estaremos diminuídos. Não, 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 não.
não, estamos todos aqui no mesmo nível, estamos todos aprendendo e a gente precisa ser humilde, porque quando a gente trabalha a humildade genuinamente, a gente vai ouvir o nosso coração. Quando eu falo de intuição nos meus vídeos, converso, etc., a intuição ela não vai estar soprando no meu ouvido, ela vem no meu coração. E a importância da humildade aqui é ser reconhecida é realmente por causa... Quando a gente não é humilde, a gente não tem limite. A gente começa a falar e, por exemplo, estar aqui nesse momento, eu já fiz isso muitas vezes no passado, mas eu, dentro de toda essa situação que me foi colocada, nessa caixa que foi aberta, eu me senti um impostor. Mas para lá, se eu agora tenho todo esse conhecimento, toda essa experiência de vida, e eu tenho um conhecimento aqui da espiritualidade está trazendo, por que eu não posso dividir com os demais para todo mundo aprender? Vamos embora! Ah, porque as pessoas vão ficar falando por aí o que você faz. Bom, para com isso. Para de pensar no que o outro vai pensar de você. Você não é o que o outro pensa de você. Você não é os seus pensamentos. Nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos, na verdade, as nossas ações. Os nossos pensamentos estão ali, mas a gente não vai ser realmente aquilo. A gente vai ser melhor. A gente não vai ser o nosso Instagram do vizinho que está aí com tantos seguidores, etc. Não, não, não. Nós vamos ser a nossa essência verdadeira. E é nessa caminhada dessa essência verdadeira que eu peço para a gente trabalhar desenvolvendo os nossos potenciais que são ilimitados. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, nós somos criação dele. Para a gente entender isso é só através do processo de sermos aprendizes e humildes. E Deus nos traz essa avaliação de, ok, te dei argila, você teve o momento para você construir algo. Você está me trazendo essa argila, eu vi que não deu certo esse vaso que está brincado aqui, mas olha, eu te amo, você é meu filho, minha filha, eu sei que você faz melhor. Eu sei que você faz melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá, tá aqui, essa mesma argila. Estou te dando todas as dádivas, as graças novamente. Você vai em frente. Aí você volta para a Terra. Aí você descobre aos 18 anos de idade que você é HIV positivo. Você fala para sua família toda que você é homossexual. Você vai viver na sua vida, você faz uma faculdade, faz outra, trabalha com mil e uma coisas, muda de lá para cá, compra seu imóvel, pá, e decide mudar para um outro lugar. Respira fundo. Nossa, que relacionamento é esse que eu passei? Eu poderia ter morrido. Na verdade, para quem me conhece de pertinho, eu quase morri no agosto do ano passado. Eu fui internado por 2 semanas com uma infecção nos tecidos cerebrais. Eu vi um neurologista nessa semana, quarta-feira, depois de 8 meses. Fui ver o neuro, ele falou assim, a sua doença até agora, a gente não sabe de onde veio. A gente também não sabe como terminou. A gente colocou aqui na tua ficha miracle, milagre. Eu falei, eu acredito que mais uma vez a vida, a espiritualidade também me cutucando. Olha, você sabe o que você tem que fazer. Vai e faz. Dá o primeiro passo que a gente está aqui. Aí, bem, dentro da saúde, que é o tema, vem a expiação, que é extrair a pureza que a criatura traz dentro de si. Esse mecanismo que Deus nos dá para a gente encontrar o amor. E muitas vezes, quando a gente ouve expiação, a gente pensa que vai ser chicotada. Não. É a mesma coisa quando tu fala assim, olha, você tem que trabalhar com a espiritualidade, você tem que vir trabalhar, fazer parte do centro. E você tem que seguir e se punir. Não. Quando você entende realmente como é trabalhar com a espiritualidade, como é trabalhar na casa espírita, não tem punição. Porque você está vivendo o amor do Pai.
Você está se colocando humilde ali, de realmente não saber nada. A gente fala, gente, vamos trabalhar junto e aprender na troca. E é esse processo de troca que não vai dar sofrimento para ninguém. Porque o objetivo da expiação é através dela, a gente reconhecer as causas e efeitos, que a gente vai retornar para esse amor essencial. É através dela que a gente vai realmente se conectar com o nosso eu superior essencial. Porque na construção que foi o começo, a gente não se saiu muito bem, mas nós vamos, através da expiação, começar aí a trabalhar esse processo. Porque a gente se rebelou contra as leis divinas, o amor de Deus. Ah, mas eu não me rebelei, não fiz guerra nenhuma. Não, meu querido, minha querida, amigos, irmãos e irmãs, a gente simplesmente foi cuidar da matéria, a gente foi viver o ego, a gente foi ganhar dinheiro. E aí a gente esqueceu do amor do Pai. E eu sinto esse amor hoje. E é por causa desse amor que eu estou aqui. É por causa desse amor que eu não desisti, não desisto, porque eu lembro que uma das perguntas muito constantes depois de 2020 até 2022 que eu sempre tinha resposta, eu me sinto vazio. Já sentiram esse vazio? Não estou me sentindo nada. Eu só estou vivendo no automático. Eu não sentia esperança. Uma pessoa, um ser sem esperança, é um ser realmente que está completamente afastado do amor de Deus. Aí que as doenças vêm todas, e todos os irmãozinhos que estão nessa mesma intensidade vibracional que eu estava, eles vêm conversar com a gente. Bem, principalmente se você é um médium, que você não trabalha a sua mediunidade, você não desenvolve, você não estuda, eles ficam ali do lado e você fica simplesmente isolado. Porque dentro desse isolamento você pode usar substâncias para você fugir dos confrontos que você é chamado, para você expiar as suas deficiências, que é o que nos convida a evoluir. O processo de evolução está nesse momento. Fazendo o quê? Que você venha para a sua vida, para a sua existência aqui e fala, olha, você tem isso daqui para você resolver, e é como adulto, como conhecimento, que você vai fazer isso. Não, eu não consigo lidar com isso agora, mentalmente, fisicamente. Eu acho que eu vou tomar uma garrafa de vinho às 3 horas da tarde, porque eu quero dormir, porque eu não quero lidar com a comunicação, eu não quero ouvir minha mãe que está ligando, eu não estou afim de trabalhar aí, fazer uma hora extra, eu não estou querendo mais estudar. Era isso que eu fazia. E não sou apenas eu, muitas pessoas fazem isso, preferem realmente deixar de lado a possibilidade de viver a vida que nos foi dada, viver esse amor que nos foi dado e dele aproveitar as oportunidades de reconhecer as falhas que tivemos e colocar e buscar conhecimento. Bom, a gente encerra por aqui. Eu volto com mais informações na próxima oportunidade. Muito obrigado a todos por me ouvirem. Desculpa se eu passei de algumas informações a mais, falei algo mais, mas eu desejo a todos uma ótima jornada, assim como eu, já que somos todos aprendizes e essa escola aqui, ela ensina muito. Uma boa noite.